Entendendo as regras de itens mágicos. Eita porra. Cara, a gente falou aqui, né? O objetivo de item mágico é permitir que o personagem faça algo que ele não sabe fazer, que ele não seria capaz, ou melhorar uma habilidade. Basicamente é isso. E aí, a questão tem que ser como é que você balanceia isso para quais são as capacidades que devem estar disponíveis, quais que não devem e qual que é o impacto disso mecanicamente. Essa é a premissa básica. Então, assim, para que serve um anel de salto, né? O D&D, por exemplo. Todo personagem é capaz de pular, né? Se você pegar uma pessoa normal do universo do D&D lá, um fazendeiro, tem 10 de força, ele pode pular a 3 metros de distância se ele correr 3 metros antes. É isso que ele faz da vida dele. Se você coloca um anel de salto nele, ele vai poder pular 9 metros. Beleza. Pra que essa pessoa quer pular 9 metros de distância? Um aventureiro tem os... só se for, né? Um aventureiro tem os... Mas porque o anel de salto pode pular pra cima também, se ele quiser subir no pau de sebo. Então, assim, o aventureiro tem uso pra isso. Uma pessoa normal, Boston, não. É, patrocina nós. Se você quiser subir no pau de sebo rápido... Então, assim, o item mágico, ele tem que ter uma razão de existir, tem que ter uma lógica de existir. Então, quando você estiver pensando em item mágico, seja para criar um item mágico ou colocar um item mágico no seu cenário, essa razão de existir é quase mercadológica, né? Que qual que é a necessidade, qual que é a demanda que levou à criação daquele item, qual é a demanda para aquele item ser comum ou incomum, ou estar presente no cenário. E essa é a grande questão. Então, assim, eu acho que a primeira regra importante que você tem que pensar no caso de itens mágicos é que ele não seja um empecilho para o principal do jogo, que é a diversão. Então, assim, um item que quebra combate, que faz com que todo combate fique fácil, é um item ruim. Porque parte da diversão é você ter dificuldade. É você ter que pensar como fazer, você sofrer, você penar um pouco. É o episódio do Twilight Zone que o cara que joga baralho morre, vai pro inferno e ele só descobre que ele tá no inferno porque ele parou de perder. Ele ganha todas as jogadas, todas as rodadas de poker. Qual é a graça de você jogar um poker se você sabe que você vai ganhar? Então, eu acho que você tem que pensar, nesse sentido, eu acho que o item ele tem que ser contextualizado. Esse é um aspecto relevante. Além dele ser balanceado, além dele ter uma razão de existir, ele ter um impacto mecânico dimensionável, ele tem que ser contextualizado. Você quer, eu quero dar item mágico aleatório. Beleza, dá item mágico aleatório, ele te permite fazer isso. Joga lá seu dado e entrega o item mágico pro cara. Caiu da barriga do kobold. Você abriu a barriga. Você abriu o rato e achou uma bag of holding. Mas eu prefiro pensar que aquele item tem que ter uma razão de existir ali. Ele tem que ser. Tem que ter uma lógica. Eu acho que isso pode ser um problema. Na Forja da Manhã, por exemplo, o que eu fiz? Eu coloquei um NPC que ia ser recorrente. Ele ia criar o problema ali pra galera, ele ia drenar uns recursos, ia fazer parte do plot e ia fugir. Era isso que ele ia fazer. Aí o que o Luiz fez? Foi lá e matou o NPC. Eu dei pra ele itens mágicos que permitissem a ele fazer essas paradas e fugir. Tinha um item mágico que era: esse aqui não tem como, ele vai escapar. Esse aqui é garantido. Aí na hora de fugir com o item, eu falei: não, vou usar um outro item, ele vai fazer uma fuga mais cinematográfica. Aí o Luiz foi lá, teleportou, matou o bicho no ar e tal. Eles nem sabiam que esse item existia. Eu poderia não dar esse item pra eles. Porque eles nem sabiam que tava lá. Eu falei: não, cara, eu acho que é justo. Foi uma coisa inventiva. A fórmula que eles acharam pra resolver a situação foi nova. Eu não analisei que isso poderia acontecer e tal. Não é um item. Aí eu falei: não é um item que quebra o jogo, mecanicamente. É um item útil que pode ser útil pra eles, pode salvar eles em situações complicadas e eles mereceram. Tá aí o item tá lá o item pra eles. Então, assim, tem que ter um sentido. Né? Seria estranho dar esse item do nada, numa situação absolutamente aleatória. E eu acho que um outro ponto importante é de que você tem que levar em conta os itens mágicos na hora de planejar suas aventuras. Eu não sei se a gente vai... Acho que a gente não tem consenso sobre isso aqui. Não é que você vai planejar, tipo, eu vou aproveitar que eles não têm essa capacidade para fazer isso. Não. É que você tem que levar em conta quais são os itens que as pessoas têm na hora de planejar para que você não corra o risco de eles quebrarem o seu encontro. Tipo assim, ele não quebraria o jogo, mas ele quebrou porque você não se organizou para isso. Entende? Tipo assim, não, eu vou fazer uma situação em que vai ter um encontro em que, os caras têm que atravessar um cânion, uma luta, que não sei o quê, se eles não atravessarem rápido o suficiente, eles vão sofrer um ataque que eles não têm condição de lidar e tal. Aí você não lembrou que os caras têm um tapete voador, por exemplo. Eu que botei dois construtos pros caras enfrentar e não lembrei que 10 níveis antes o cara tinha um amuleto que tirava as resistências do construto. É isso, entendeu? Então, assim, eu acho que esse é uma coisa que você tem que levar em conta. É uma regra para quando você for distribuir item mágico. Lembre-se desses itens mágicos. Anote, mantenha uma conta desses itens mágicos. Lembre o que eles fazem para que, na hora... Não é fazer a aventura para enfrentar isso. É para você levar isso em conta só para isso não quebrar o que você tá prevendo. Entendeu? E também leve em conta do lore. Os caras têm uma bola de cristal. Eles podem fazer a magia evidência. Vai construindo na narrativa um motivo pro seu vilão ter proteção contra isso. Porque senão, dali a pouco, os caras viram e falam: eu quero usar a bola de cristal pra vigiar o vilão e saber o que ele tá fazendo agora. Se você não tiver um motivo pra esse cara tá bloqueando, tipo, não, você sabe que o cara é um puta mago, no covil dele tá cheio de proteções mágicas. Faz sentido que uma delas seja contra a vidência. Aí é uma coisa.
Senão você vai ter que falar, beleza. Você pega ele conversando, tá? E ele tá conversando potoca lá sobre o dia a dia. Não, tudo bem. Então quando acabar o efeito da magia, eu vou usar de novo, porque o item mágico eu posso usar quantas vezes eu quiser. Pronto, os caras vão fazer um esquema de polícia grampeando o vilão. Vão passar um dia, uma hora, o cara vai ter que falar o plano dele. Ah, merda. Então assim, evite. Entendeu? Acho que questão de regra também, uma das regras que o próprio D&D desenvolveu pra diminuir poder, pra não causar aquilo que eu falei que causou com o nosso jogo, da galera não ter mais dedo pra usar anel, não ter mais pescoço pra carregar amuleto, é a regra de 3 attunement, né? Alguns itens você precisa atunar, normalmente os mais poderosos, né? E você só pode atunar até 3, eu não sei qual que é a tradução de atunar em português, virou um neologismo, né? É tipo a sincronia. É tipo sincronização, Você só pode sincronizar com 3 itens, então com isso ele limita para o cara não ficar tipo um bicheiro ambulante, bicheiro mágico ambulante. Isso aí no D&D 3.0, 3.5 Pathfinder e na edição que a gente não fala sobre ela, também tem a questão do itens não podem ser repetidos. Por exemplo, itens que bonificam o mesmo tipo de coisa não se acumulam. Vale o que tem o melhor bônus. Itens que estão na mesma parte do corpo não acumulam bônus. Então, por exemplo, eu não posso usar 2 colares. Eu não posso usar uma pescoceira e um colar. Eu não posso usar 2 chapéus. Eu não posso usar um elmo e um chapéu. Eu não posso usar uma roupa mágica e uma capa. Eu não posso usar um hobby e uma capa. Ou seja, eu uso um, eu uso o outro. Eu não posso usar uma roupa mágica e um cinto mágico. Então, isso daí também dá uma freada, porque você não tem o acúmulo. Por exemplo, um anel em cada mão. Você não pode ter mais de um anel em cada mão, porque eles não fazem efeito. Botas. Você não pode ter mais do que 2 botas nos pés, por exemplo. Então, isso daí era uma maneira de frear. A 5ª edição trouxe essa. Itens que tem geralmente mais poder, eles têm essa sincronia. Tanto aquele filme do D&D tem isso, né? O cara vai usar o elmo de não sei o que lá, e quando ele vai colocar, ele tem que sincronizar com o elmo para poder usar. Senão ele não consegue. E aí ele falha lá umas 2, 3, 4, 1 bilhão de vezes até conseguir fazer esse procedimento. E outra coisa que eu acho que é bom quanto às regras, na verdade não é só uma coisa, eu ia falar umas 2 ou 3. Primeiro, alguns itens mágicos são consumíveis, então eles têm carga, ou eles só podem ser usados algumas vezes. Lembre-se disso. Segundo, alguns itens mágicos dão bônus, e bônus alteram imediatamente o nível do personagem. Por exemplo, se você tem um item que te dá mais 2 de ataque, é como se você tivesse um nível a mais para atacar. Simples. É como se você fosse um cara que tivesse mais 1 ponto de força no modificador e mais 1 ponto na sua base de ataque, na sua proficiência em ataque. Então, assim, um item mágico influencia direto no nível de desafio do seu personagem. E terceiro, itens mágicos chamam atenção. Uma vez eu narrei pro Brunão e pro irmão dele, e aí eles acharam um item, um artefato que estava escondido, e com ele eles conseguiam aprisionar praticamente qualquer criatura mortal. Poderia ser aprisionada pelo item em certas condições. E eles cataram esse item e guardaram. O irmão do Brunão guardou, vou guardar ele e tal. Meu amigo, é um artefato de nível elevado. É único, ele não tem outro igual. Pois foi ele guardar lá no esconderijo dele, mas foi um depois do outro tentar pegar esse troço lá. Por quê? Cara, se é um item poderoso, os poderosos querem ele. Tanto que no 3DT, né, no início do Tormenta, no Holy Avenger, eles criaram o Mestre Arsenal. Que quando aparecia um Líbio querendo todos os itens mágicos, o Mestre Arsenal ia atrás dele. Ó, seu pai, esse cara aqui tem um monte de artefato, de item mágico, eu vou lá pegar pra mim porque eu quero. Porque tem que ter controle, senão você desequilibra totalmente sua aventura. Ok, Ju? Falamos tudo das regras? Sim. Não podemos seguir. Quer dizer, não, tem muito mais regra. Cara, tem pelo menos 140 páginas de regra. Mas aí, vai lá no livro do mestre e leia. Nós estamos trazendo o principal para você preocupar, se orientar, ver o que você tem que considerar.